Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 12 de setembro, domingo 12 de setembro de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Se você está nos acompanhando aí no canal do YouTube, não esqueça de deixar seu joinha, você vai ajudar o nosso canal. Se ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se no nosso canal. Você estará nos ajudando a atingir a meta de 1000 inscritos e conseguir dar um passo a mais na evangelização de nossa paróquia. Vamos então à Palavra de Deus, no Evangelho desse 24º domingo do tempo comum. O texto é de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, toda a liturgia desse 24º domingo, nos coloca diante da identidade de Cristo para nós, discípulos, e o que vai provocar na nossa vida e no seguimento do Senhor. Qual é a verdadeira identidade de Jesus? Ainda hoje e a cada dia, somos chamados a dar a resposta para tal questão. Existem muitas respostas que se aproximam, mas elas não são suficientes. Assim como os discípulos disseram, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é isso, que é aquilo. Ainda hoje, no mundo, muitas pessoas têm muitas respostas a respeito de Jesus. Muitas pessoas configuram uma resposta de Jesus segundo as suas ideias, segundo a sua vontade. Muitas pessoas reconhecem um lado de Jesus, mas não o reconhecem completamente. Essas respostas que foram dadas antes e que são dadas ainda hoje não são suficientes para nos trazer a verdade e a
profundidade desta pergunta. Existe também uma resposta certa. Pedro disse: Tu és o Messias. Nós também poderemos dizer e reconhecer que Jesus é o Messias, que é Deus que veio ao nosso encontro para nos salvar. Nós podemos saber, nós podemos ter fé, mas ainda essa resposta de Pedro não foi totalmente assumida. E para nós também, cremos, professamos que Jesus é o Messias, mas não conseguimos ainda assumir a grandeza dessa resposta. Quantas vezes, como Pedro, nós dizemos que Jesus é o Messias, mas como Pedro, nós também queremos tirar Jesus do caminho da cruz, ou nós queremos tirar a nossa vida do caminho da cruz de Jesus. Jesus fez a pergunta mais importante. A vida depende da resposta a esta pergunta. A vida eterna, a nossa salvação, a nossa realização. O povo, conforme vimos os discípulos dizerem, estava confuso. Tinha muitas respostas, tinha muitas ideias. A multidão tinha opiniões, mas não tinha uma convicção de quem era Jesus. Tinha uma visão distorcida. Ainda hoje, muita gente pode ter opiniões, mas não ter convicção de quem é Jesus, ou ter uma visão distorcida de quem é Jesus, da sua missão, do sentido da sua vida entre nós. Se nós não soubermos com clareza responder quem é Jesus, estaremos perdidos nesta questão mais importante da vida. E por que ela é a questão mais importante? Porque saber quem é Jesus é compreender o mistério da salvação que nos envolve. Porque Jesus não foi para fazer revolução social. Jesus não foi para construir ONGs. Jesus não foi para ser um político. Jesus veio para pagar, para expiar o pecado da humanidade. Jesus veio para nos salvar e nos libertar e oferecer a dignidade de uma vida nova dos filhos de Deus. Pedro fez uma declaração: Tu és o Messias. São Mateus diz que foi inspirado por Deus. São Lucas e São Marcos não vai dizer esses detalhes. Mas depois de Pedro ter dito uma palavra tão verdadeira e tão inspirada por Deus, ele foi tentado e, sem discernimento, se deixou ser usado por Satanás. Ao mesmo tempo em que estava forte e convicto de quem era Jesus, se perdia com relação à ação e à missão de Jesus. E Jesus repreende Pedro, porque ele sabia a resposta, mas ainda não tinha amadurecido a fé. Jesus repreende a Pedro porque se deixou ser levado, tentado e caiu. Jesus expulsa Satanás de Pedro, ou expulsa a tentação. Vai para longe de mim, Satanás. Mas Jesus ficou com Pedro, trabalhou nele a fé, tanto que ele viveu e testemunhou o reino de Deus, testemunhou que Jesus é o Senhor, o Salvador. Depois, no Evangelho, Jesus ainda fala, então, dessa condição de discípulos. O versículo 36 e 37 vem falando agora como é e quem deve ser o discípulo de Jesus. Se antes Jesus se apresentou como Messias, que devia passar pelo caminho da cruz para chegar à glória e salvar os homens, agora esses versículos 36 e 37, Jesus vai nos mostrar como e quem deve ser o seu discípulo. É aquele que renuncia, que faz o sacrifício, que toma a cruz. É aquele que nega a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Não é uma aniquilação pessoal.
mas significa servir. Permitir que Jesus reine onde muitas vezes o nosso ego toma o controle. Permitir que Jesus reine onde nosso ego toma o controle. Então, o apelo deste evangelho de domingo é respondermos também diariamente, constantemente, quem é Jesus? Pergunta mais importante da nossa vida. A condição que o texto nos sugere é que somente é possível responder compreendendo o mistério de Jesus, o mistério da cruz do Senhor. E a advertência é: se deixar-se levar por ideias malignas, por ideias contrárias ao caminho da cruz e do Evangelho, nós estamos pensando como Satanás e não como Deus. Vamos agora à nossa academia espiritual, a Palavra de Deus, fortalecendo a musculatura da nossa alma. Este primeiro passo, o alongamento, é momento de se colocar na presença de Deus, de invocar o Espírito Santo, pedir os seus dons, o discernimento, a sabedoria, de fazer um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Convido você a refletir. Como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la, disse Jesus, quando ela busca a felicidade sem Deus, quando ela busca a salvação fora de Cristo, quando ela busca a realização em coisas materiais. Então, uma pessoa pode ganhar a vida neste mundo, mas pode perdê-la para Deus quando faz isso. Terceiro passo, treinamento. Hoje convido você a pegar uma cruz. Olhe para a cruz, contemple por um momento. Essa cruz fala da nossa disposição de morrer para nós mesmos, para os prazeres e deleites deste mundo, morrer para o pecado. Ofereça a sua vida e o seu desejo de estar com Cristo e de carregar a sua cruz. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a sua paz e a sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.